Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3 e o nosso tema é a salvação e o advento do Salvador. Então, nessa lição, nós vamos ver, meus irmãos, como Jesus ele se manifestou da forma que ele se manifestou para que nós, meus irmãos, pudéssemos ter uma chance de sermos salvos. E nós vamos ver também que desde a fundação do mundo, nós vemos que Jesus era o nosso prometido. Para quê? Para nos redimir, para salvar a nós da nosso pecado e da nossa iniquidade. Ou nos dar a oportunidade para que nós venhamos reconhecer as nossas limitações. Então, no nosso textuário, que está em João 1,14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem é a palavra é Jesus. Jesus, ele é a palavra. A palavra se encarnou e viveu no nosso meio. Os homens antigamente interagiram com a palavra. Nós, meus irmãos, também podemos dizer que nós interagimos com Jesus em questão de ele ser humano, ou ele também interagir conosco, já que ele veio a este mundo como homem, como Deus, mas também ele se fez homem, para sentir o que nós sentimos e viver o que nós vivemos. A nossa verdade prática. O nascimento de Jesus se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Tudo foi plano de Deus. O momento que Jesus nasceu, o momento político que Jerusalém estava vivendo através do jugo de Roma, tudo foi preparado para que o Messias pudesse vir a este mundo. João do 1 ao 14 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então nós vamos ver que na eternidade Jesus já era a palavra. Quando diz haja, no livro do Gênesis, nós vemos, meus irmãos, que Jesus estava lá com o Espírito Santo, com Deus. Nós já tivemos o estudo acerca da Trindade. Ele é a própria palavra. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. No caso aqui, os judeus. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aqui somos nós, os gentios. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, sendo a própria palavra, sendo o próprio Deus, veio a este mundo para estar com os homens, para viver com os homens, para ser crucificado até mesmo pelos homens. Claro, ele que se entregou. Na nossa introdução, Deus não abandonou o ser humano do pecado. Por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e de salvação por intermédio de sua encarnação, posterior crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz a fim de nos redimir. Então, o homem estava morto no pecado, irmãos. No Antigo Testamento, o homem estava morto no pecado. Por que Antigo e Novo Testamento? Porque Antigo Testamento é antes de Jesus. Todos os acontecimentos que foram antes de Jesus é Antigo Testamento. Todos que vieram após o nascimento de Jesus é o Novo Testamento. Então nós vemos, irmãos, que aqui nós podemos entender o homem estava perdido nos seus pecados. O homem não tinha mais ligação com Deus. O sangue de animais nunca foi, meus irmãos, para que o homem pudesse ser perdoado dos seus pecados. Era encoberto, porque o sangue que veio para perdoar o pecado do homem foi o sangue de Jesus. Porque em Hebreus vai dizer que o sangue de animal não tem suficiência para que o homem possa ser redimido, mas coberto. E nós vemos, meus irmãos, que no Novo Testamento Jesus veio a este mundo para que nós pudéssemos ter essa ligação. O homem não precisa mais esperar um ano para que pudesse ser os seus pecados perdoados, como tinha o dia da expiação, quando estava o sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, para poder oferecer o sacrifício. E ele tinha que passar pelo véu. Nós não temos mais o véu,
nós não temos mais o Santo dos Santos para nós, meus irmãos, é o lugar onde todos nós podemos entrar. O véu foi rasgado de alto a baixo, então nós temos livre acesso para perdoar, para pedir perdão para os nossos pecados. Através de Jesus, nós pedimos perdão, meus irmãos, a Deus pelos nossos pecados e nós alcançamos o perdão. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Então, foi efetuado esse sacrifício na cruz para que nós pudéssemos ser redimidos por Jesus. O anúncio do nascimento do Salvador no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dá abundantes predições para a vinda do Messias ao mundo. Na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada. Nós vemos que vai falar em Gênesis, em Êxodo, fala várias vezes acerca de um Salvador. Isaías é o profeta mais messiânico, vai falar acerca de Jesus. Malaquias vai falar acerca de Jesus. Os Salmos falam acerca de Jesus. O Salmo 24 vai falar acerca de Jesus, entrará o Rei da Glória. Aqui também está falando do Salmo 26. Nós vemos, meus irmãos, que várias passagens bíblicas está falando de Jesus. Fala-se de Jesus muito no Antigo Testamento. Então Jesus é o prometido desde lá na eternidade. O 2, anunciado pelos anjos. Então, meus irmãos, quando ele foi anunciado, o anjo Gabriel anunciou a Maria e anunciou em sonhos a José, nós vemos que foi anunciado a vinda do Messias. E até mesmo quando os pastores estavam ali no campo, eles ouviram um coral e eles foram correndo até lá para ver o que estava acontecendo. Quando eles viram um menino, o bebê, o próprio Jesus, né? O Salvador, olha, o Salvador veio ao mundo. Então nós vemos que quando Jesus ele veio, a porta que ele tinha que ter era através da mulher, um nascimento como todos nós, um nascimento normal, quando todos nós viemos a este mundo. Então a porta deste mundo, Deus usou a mulher para trazer o seu filho e usou um homem para cuidar do seu filho. José foi o cuidador de Jesus, desfrutado pela humanidade. A visita dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Então nós vemos que os sábios foram os magos, né, do Oriente, eles foram até Jesus, viram a estrela, foram através da estrela. Os homens viram algumas coisas anormais, foram até lá para saber o que estava acontecendo. E aí, meus irmãos, se depararam com aquele que continua sendo o Salvador deste mundo. Mas foi ali que Deus mostrou em toda a sua singeleza e simplicidade quando foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido, entregue ao próprio do pecado. Então, Jesus, meus irmãos, trouxeram objetos valiosos para ele, ouro, mirra, que era muito valioso, e Jesus nasceu num lar muito simples. Eu vou dizer que ele é pobrezinho, meus irmãos. José, os estudiosos indicam que José não era um homem pobrezinho. Ele estava na estalagem, alguns defendem que ele estava na estalagem, pelo fato de aqueles dias ali ser uma festa que tinha ali em Belém, e todos os lugares estavam cheios. E aí ele encontrou lugar na estalagem. Mas isso aí já é uma outra questão. A concepção do Salvador. Um plano concebido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, presta atenção nisso. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Segundo Apocalipse 3:8. Pois antes de o homem pecar, o Pai, em sua presciência, já havia provido um Salvador. Isso significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Entretanto, em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo havia planejado o resgate dos pecadores mediante o advento da pessoa de seu Filho Jesus. Então, meus irmãos, não que Deus já tinha programado que o homem pecaria. Eu vou marcar para o homem pecar tal dia, porque aí meu filho vai vir e vai se cumprir a palavra que eu disse. Não é isso. O que acontece é que Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, já sabia que o homem iria pecar, porque o homem iria escolher, vamos dizer assim, a árvore do bem e do mal e desfrutar de prazeres momentâneos. Então, por isso que Deus, na sua eternidade, já tinha prometido o seu próprio Filho ao homem, né? Ao homem, para poder trazer vida ao homem, para poder salvar o homem dos seus pecados. Então, Deus, meus irmãos, no seu poder, já trouxe a solução para o homem pecador, o homem mau, o homem egoísta.
o nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar, salvar o mundo. Então, meus irmãos, Jesus veio com essa missão de salvar o mundo. Ele teve que nascer aqui, teve que morrer, nascer, viver, morrer. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar a salvação do nosso Deus, pudéssemos alcançar a possibilidade, a oportunidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Isso foi, meus irmãos, a demonstração da humanidade divina, pois o Filho se esvaziou de sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. Então Jesus, ele nasceu neste mundo e de maneira humilde ele viveu, meus irmãos. Um Deus todo-poderoso de glória e louvor, bendito seja o teu nome, pisando nesse chão sujo dessa terra. Mas Deus criou a terra, mas o homem sujou esse chão, o homem prejudica a natureza, e Jesus veio e pisou nessa terra cheio de guerra, cheio de egoísmo, o homem sendo mal, mesmo assim, ele veio para que o homem pudesse ter a oportunidade da salvação. Um roteiro divino de vida. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador e a partir de seu nascimento, essa realidade foi confirmada. Então Jesus, meus irmãos, se confirmou quando Jesus nasceu, naquele momento ali, que ele nasceu e foi confirmado o plano de Deus para essa humanidade. E também, o filho de Maria cresceu numa família, o que demonstra a importância que Deus dá à célula máter da sociedade. Jesus, Deus, tem, meus irmãos, um carinho todo especial pela família. Deus, ele zela pela família, ele tem um zelo pela família. Então, meus irmãos, a primeira instituição que Deus criou nessa terra foi a família. Então, Jesus teve uma família e tudo indica que Jesus teve irmãos de sangue. Porque algumas vezes alguém diz que não eram irmãos de sangue, mas sim pelo fato do clã ali, que Jesus fazia parte, então era considerado irmãos. Não, Jesus ele teve irmãos de sangue. O 3, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a encarnação do verbo. A Bíblia afirma reiteradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne. Irmão, Jesus, para quem pensa que Jesus veio aqui e usou da sua divindade, do seu poder, para que pudesse aliviar a sua dor, aliviar a sua angústia, aliviar a humilhação que ele sofreu, aliviar a tentação que ele viveu, aliviar todas essas coisas de ruim dessa vida, não se engane, Jesus não usou nenhum dos seus atributos celestiais, já que ele aqui, sendo Deus e sendo homem, em nenhum momento ele usou para aliviar essas coisas. Não, ele usava o seu poder para curar os cegos, para curar os paralíticos, para fazer maravilhas, mas não para diminuir ou para anular aquilo que ele sentiu como homem. Ele veio aqui para sentir o que o homem sente em toda a sua intensidade. E ele também sentiu quando o próprio Pai, o próprio Deus, vamos dizer assim, pelo fato de ele estar com o pecado da humanidade, e Deus não pode, vou dizer que não pode contemplar, mas não pode aceitar o pecado. Nós vemos até que Jesus, por um momento, ele se sentiu desamparado. Então, o homem, sem Deus, ele fica desamparado. E aqui, nós vemos que esse é o valor da encarnação de Deus. É o valor da encarnação do Verbo em nosso meio. Ou nós podemos sentir e temos a possibilidade de estarmos com este Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que nos ama e que veio salvar dos nossos pecados. E também, ele experimentou dor, sentiu tristeza de morte, sentiu-se cansado, teve sede, teve dificuldades familiares, foi tido como louco, mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Então, Jesus, meus irmãos, ele orava ao Pai. Ele orava ao Pai com intensidade para demonstrar, para dar o exemplo para as pessoas, para os seus discípulos, que é necessário orar. Mas ele também passou por todas essas escassez aqui para poder mostrar para nós e para o povo daquela época que ele era homem. Ele estava sujeito a todas as situações que o homem está. A humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Então, Jesus, meus irmãos, ele esvaziou da sua glória para morrer na cruz, condenado para ser humilhado, para ser escorraçado. Todas as dificuldades que ele viveu, ele deixou
tudo aquilo por nós. Ele se humilhou, ele se deu por nós. Ele fez tudo isso por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Então, a humilhação do servo, a humilhação que Jesus sofreu foi uma humilhação intensa. Imagine o seu próprio povo te entregando, te apedrejando, te caluniando naquele momento. Deve ter chamado, com certeza chamaram ele de mentiroso, deram bofetadas, insultaram ele com palavras e ele suportou tudo isso por mim e você, por mim e por você. Então, e também tem mais aqui. Sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos, como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado, silenciado diante de seus acusadores, açoitado impiedosamente, injustamente, julgado diante de Pilatos e Caifás, e finalmente morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do Senhor sofredor em Isaías 53, que vai falar que ele não tinha nem parecer e nem formosura. Então Jesus, ele sofreu, ele se deu por nós. Ele veio para este mundo para nos dar a vida por nós. Então cabe a nós valorizarmos este sacrifício, aquilo que o Senhor Jesus nos concedeu para nós desfrutarmos nessa vida. De nós, sendo homens falhos, temos um contato com Deus direto através de Jesus, através do seu sacrifício. O exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus não nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. Logo a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo em todas as áreas de nossa vida, não permitindo que nada torne o seu lugar em nosso coração. Assim somos instados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Então Jesus, ele nos amou. Em todo momento ele nos amou. Mesmo que nós, muitos hoje são inimigos de Jesus, Jesus ama essas pessoas. Naquele momento, muitos eram inimigos de Jesus. Mas Jesus morreu por todos. Então cabe a nós também, meus irmãos, analisarmos e também adorarmos a Deus e amar o nosso próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos glorificando, estamos adorando ao Senhor. E a nossa conclusão. As boas novas do Evangelho se materializam em Jesus quando de seu nascimento em Belém, sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição para assim nos garantir a salvação. Jesus passou por tudo, Jesus viveu tudo, Jesus se deu por nós, Jesus fez tudo isso por nós. Então, cabe a nós valorizarmos este sacrifício do Senhor Jesus por nós, estarmos na presença de Deus, procurarmos cada dia mais glorificar aquele que vive para todo sempre. Então, meus irmãos, cabe a mim e a você. Nós temos que fazer, meus irmãos, aquilo que o Senhor mandou nós fazermos, porque Ele se deu por nós. Ele nos amou, Ele nos tirou do lamaçal de pecado. Por quê? Porque antigamente, meus irmãos, o homem ficava o ano inteiro com aquele negócio na cabeça. Porque meus irmãos, nós às vezes pecamos e a nossa mente fica pesada, nosso coração fica angustiado, entristecido. Então o homem, naqueles dias, ele ficava o ano inteiro desse jeito até o dia da expiação. Hoje não. Hoje nós podemos dobrar o nosso joelho, buscar a Jesus e Jesus nos ajuda. Porque Ele tira todo o fardo das nossas costas. Porque o jugo dele, meus irmãos, é suave e o fardo é leve. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Você, ainda que não é assistente do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.